O Brasil é o país do futebol. E no coração dessa paixão, no Rio de Janeiro, reside um clássico que transcende o esporte, mobilizando mais de 60 milhões de torcedores e polarizando o país. O clássico dos milhões, o embate entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Poucos confrontos carregam uma carga histórica tão densa, onde a rivalidade não é apenas esportiva, mas social, nascendo nas águas e se consolidando no gramado, representando em seu início a luta pela inclusão e o choque entre o status quo e a revolução popular. Mas o que transformou a simples competição entre dois clubes de remo na guerra de multidões que conhecemos hoje? A resposta está em uma história de coragem, exclusão e a busca incessante pela glória. Para desvendar a gênese dessa rivalidade, é fundamental retornar ao final do século XIX, quando ambos os clubes foram fundados com o foco no remo, o esporte da elite carioca. O Clube de Regatas do Flamengo, nascido em 1895, e o Clube de Regatas Vasco da Gama, em 1898, disputavam a supremacia nas águas da Baía de Guanabara. Essa competição já plantava as sementes da inimizade, mas o que acenderia o fogo da paixão popular seria a migração para o futebol, no início do século XX. O Flamengo, inicialmente um clube da Zona Sul, já tinha a aura de elite que herdara do remo, e ao adotar o futebol, por dissidência do Fluminense, carregou consigo essa chancela. O grande ponto de ruptura e o nascimento da rivalidade como a conhecemos ocorreu em 1923. O Vasco da Gama, que até então estava na segunda divisão do Campeonato Carioca, ascendeu à elite com um time composto por operários, muitos deles negros ou de origem humilde. E essa não era uma equipe qualquer. Era o time dos Camisas Negras, que chegou à primeira divisão e chocou a sociedade da época. Enquanto os clubes tradicionais, como Fluminense e Flamengo, mantinham times formados majoritariamente por jovens brancos e abastados, o Vasco rompeu com essa tradição. Seu sucesso imediato, culminando na conquista do Campeonato Carioca de 1923, logo em seu ano de estreia na elite, foi uma afronta direta ao establishment. O primeiro confronto oficial entre Flamengo e Vasco, válido pelo Carioca de 1923, no estádio da Rua Paissandu, terminou com a vitória vascaína por 3-1. Este jogo, e a campanha vitoriosa do Vasco, marcou o início de uma polarização. O Vasco, o time da inclusão da Zona Norte e da massa trabalhadora contra o Flamengo, o representante da Zona Sul e da elite que se via desafiada. O auge dessa tensão social veio em 1924, com o famoso Caso dos Excluídos. Os clubes da elite carioca, incluindo o Flamengo, se uniram para criar uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a MEA, sob a condição de que o Vasco da Gama não fosse aceito com o seu elenco plebeu. A MEA exigiu que o Vasco dispensasse 12 de seus jogadores, os Camisas Negras, sob a alegação de que eles não cumpriam os padrões de amadorismo. Um eufemismo que mascarava o preconceito racial e social. A resposta do Vasco, através da histórica carta assinada por seu presidente na época, José Augusto Prestes, foi um ato de coragem e lealdade. O clube recusou a exclusão e preferiu ficar fora da competição do que trair seus atletas. Essa atitude transformou o Vasco no verdadeiro time do povo e cimentou a rivalidade com os clubes que compactuavam com a exclusão, principalmente o Flamengo, que era visto como um dos principais antagonistas desse movimento. Fato extra e curiosidade. O apelido Clássico dos Milhões não surgiu por acaso. Cunhado por Mário Filho, lendário jornalista esportivo, o termo ganhou força a partir da década de 1940 e se consolidou com a inauguração do Maracanã em 1950. O estádio, construído para a Copa do Mundo, se tornou o palco ideal para os confrontos de duas torcidas que, juntas, somavam milhões de apaixonados. O clássico rapidamente se tornou o jogo com os maiores públicos do Brasil, com frequência ultrapassando a marca dos 100 mil espectadores. A rivalidade se intensificou em campo com a série de goleadas históricas. Em 1931, o Vasco aplicou a maior goleada do clássico, um humilhante 7-0 em São Januário. O Flamengo, por sua vez, revidou com resultados expressivos em outras décadas. Esses placares elásticos criaram um ciclo de vingança e trauma que é transmitido de geração
para a geração de torcedores. O Clássico dos Milhões atingiu seu auge de popularidade e disputa nos anos 70 e 80, a era de ouro dos ídolos Zico, Flamengo, e Roberto Dinamite, Vasco. Os confrontos entre o Galinho de Quintino e o Dinamite eram duelos épicos, decidindo campeonatos estaduais e definindo as eras de glória de cada clube. A rivalidade esportiva se elevava a um nível pessoal e lendário. Em 1974, por exemplo, o Flamengo de Zico estragou a festa do Vasco de Dinamite na final do Campeonato Carioca. E, na década seguinte, o Vasco de Dinamite se vingou vencendo o então campeão mundial Flamengo, provando que, neste clássico, o favoritismo era apenas um detalhe. A rivalidade se estendeu para a esfera administrativa e midiática nos anos 90, com as polêmicas e provocações do dirigente vascaíno Eurico Miranda, que chamava o clássico de um campeonato à parte, injetando ainda mais combustível na relação entre os dois clubes. O duelo se tornou um espetáculo midiático, intensificado pela presença de ídolos controversos como Romário e Edmundo, que vestiram as duas camisas e aumentaram a polarização. Em essência, o Clássico dos Milhões foi criado pelo choque social do Vasco, com sua ousada política de inclusão em 1923, contra o status quo defendido pelo Flamengo e outros clubes da elite. O futebol se tornou o palco onde essas tensões encontraram uma válvula de escape apaixonada. O nome Clássico dos Milhões é a homenagem final a uma rivalidade que começou como uma disputa de classe e se transformou em um fenômeno de massas, o maior espelho da paixão futebolística no Brasil. É o jogo que, para uma cidade, mobiliza um Estado e divide um país inteiro, provando que história, identidade e paixão são os ingredientes para criar o que é, sem dúvida, um dos maiores clássicos do futebol mundial.